Oi. Oi. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Sônia, tudo bem? Tudo bem. A Sofia falou que eu não participei ontem porque eu fui no médico. Alô, você tá bem? Eu tô, Sônia. Na verdade, foi dentista. Só que como eu tinha falado médico... Entendi. Pro! Oi. Oi, Sora. Oi. Tô no Vamos meio lá, da tá? rua. A aula de hoje é história, tá bom? Já peguem a apostila aí, pode abrir na página 141. Perguntas. Tá? Esperar um pouquinho, o colega tá entrando, já entrou 14, 15. Só mais um pouquinho. Alguém O sabe Gouveia? desligar o O Gouveia? Gouveia, ele tá aqui, ele participou ontem também. Olha lá. Legal, né? Vamos lá. Alguém sabe como que desliga a câmera e deixa uma foto? Não, deixa a câmera ligada, porque vai deixar foto. Sim, você tem que ir na configuração. Não explica, não precisa explicar, não. Professora, eu não eu nunca desliguei a câmera. Você Câmera, sabe? Não, mas câmera. Quero ver vocês. perguntando como Se a que gente coloca estivesse lá na foto. sala de aula, não ia pôr uma foto lá. Colocar uma foto na carteira. Professora, eu nunca desliguei. Não, quero vocês na aula. Oi. Mas deixa eu Agora pelo você menos consegue ver o falar. coraçãozinho? Deixa eu Que ver. na outra aula a gente não conseguia ver? Sim. Não, ainda não. Você consegue ver, Isa? Sim. Ó, Mas tô o meu mandando não coisa tem. diferente. É porque o meu atualizou. E aí você vai em mais, aonde Eu tem tenho o que joinha, a atualizar. palminha, tem mais coisas. O meu também atualizou. O meu também Vamos lá, pessoal. Vai pegando a apostila de história. Nós vamos conversar um pouquinho. Não vai dar tempo de falar tudo que vocês viram na aula. Como foi a aula? Vocês gostaram? Gostaram do Gostei, programa? professora. É Legal. boa. Legal. Então, peguem a apostila de história, página 141. Bom, vou frisar, vou ser repetitiva aqui com vocês alguns termos, alguns pontos, porque eu gosto que vocês guardem na memória algumas informações mais relevantes, tá bom? Mais importantes, tá? Em relação a esse contexto histórico, de como se deu a escrita. Vai ter alguns momentos que eu vou falar da escrita e da fala, tá bom? Por quê? Não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. A história da escrita, a escrita da história, porque elas caminham juntas. Nós temos que entender, sim, o contexto, tá? A busca que se teve de se escrever, mas ela está intimamente ligada com a fala, tá bom? Até porque quem escreve alguma coisa, ele tem um objetivo, ele tem um foco, que é de alguém... Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. É de alguém Falar. ler, né? Se você escreve alguma coisa, pode ser na sua rede social, no seu jogo do PlayStation, lá, no seu Tem como escrever no jogo do PlayStation? Fire. Não sei se vocês escrevem no Free Fire, não sei. Se escreve... Eu acho que sim. Brawl Stars escreve. Então, se você escrever qualquer coisa lá, ou em qualquer outro lugar, é porque alguém vai ler. Porque senão você vai escrever para quê? Pra mim mesmo. Exatamente. Ou para você mesmo, que seja para você. Igual um diário, igual quando a gente escreve um diário, porque principalmente as meninas que gostam mais de escrever diário. Ai, acordei 8 horas da manhã, tomei café. Sora,
Eu não tenho Como paciência é? pra fazer isso. Professora, Eu nunca não vi. tenho paciência pra fazer isso. Professora, Ah, mó chato Tá. aí que meu essa não garoto. estuda isso porque tá Mas sendo, quem mano, tão escreve um louco. diário, Mas é por cadeira. exemplo, ele escreve para ele mesmo ler, porque se ele for É, secreto, ninguém vai ler, né? Nossa, que Ninguém idiota. vai Por ler. que escreve diário? Oi, querido diário, hoje eu acordei. Ah, que chato. Até parece que o diário tem vida pra pessoa não explicar o que ela falem isso, fez. porque É, eu a cara fui do uma Gabriel. jovenzinha que escrevi em diário. Não, velho. Vamos lá. Então, página 141. Bom, lembrando que eu não sou uma maritaca que fico aqui falando com as paredes. Eu quero que vocês falem, participem, coloquem a opinião de vocês, tirem dúvida, ok? Qualquer momento da aula, certo? Ok. Ok. Então, olha só. Eu não vou ler o texto, porque se eu tiver que ler todo o texto, a gente vai perder muito tempo e aí não vai dar tempo de fazer nada mesmo. Mas nós vamos conversar um pouquinho. Vai poder fazer tudo mal? Quando nós iniciamos a nossa disciplina de história, nós falamos sobre os registros da história. E aí começou-se, então, o tema que é a escrita. E tem lá assim, né? As primeiras tentativas de criar os sistemas de escrita correram por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Gente, faz muito tempo, tá? Que a escrita, ela tem o registro da escrita. Faz muito tempo atrás, as pessoas que existiram, elas deixaram registrado importantes, como posso dizer, monumentos, informações. Nós vamos estudar um pouquinho. Vamos só contextualizar uma coisa aqui, importante. Tudo que você fala pode se perder com o tempo. Então, você fala, você canta, você conversa, você desenvolve uma teoria. Se você apenas falar, ela vai se perder. Mas se você escrever e ficar registrado na história, meu amigo, tenha certeza que isso vai ter um papel, um destino diferente. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou dizendo isso, gente? Porque aqui no início da apostila, deixa eu espelhar a tela aqui. Ô, Bro, Oi. mas às vezes não vai servir pra nada se a pessoa for ler daqui 1000 anos. E talvez a escrita, por exemplo, o português, talvez não exista. E a Não. pessoa não vai entender nada. Então, Como aí assim? tá. Não é assim, Gabriel. É mais ou menos assim que vai funcionar. Por exemplo, essa escrita que está aqui, ó, que vocês estão vendo na apostila de vocês, é algo que existe há mais de 4.000 anos. E olha, Mas, ó, o Gabriel, Não, tipo assim, você falou que pode ser que daqui, sei lá, 50 anos não exista mais português. Mas antigamente, hoje, não existe mais essas... as pessoas não utilizam mais mas tipo, esses dificilmente alguém vai ideogramas. saber E ler as isso, pessoas- entendeu? Não vai ser uma coisa que, eu vou colocar no pico do Monte Everest, todo mundo que passa lá vai poder ver. Não é qualquer um, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, mas eles vão pesquisar e vão traduzir. isso. Faz sentido. Sim, tudo, Gabriel, vai ter um valor histórico. Porque um dia vai ter alguém que vai olhar lá essa escrita que você está falando e vai falar: o que será que essa pessoa tentou escrever aqui? E vai estudar, e vai para os livros. Com essa voz mesmo. Então, olha só. Então, nós temos Bro, aqui. com essa entonação de voz mesmo. O que será que ela escreveu aqui? É bem assim. Puxa vida. Isso mesmo. Mas é mesmo, Então, é só olha brincadeira. só. Inicialmente, a escrita ela trava-língua, né? Ela era feita através de figuras. Então, então você pode olhar aqui, ó, ideogramas, hieróglifos, escrita cuneiforme e alfabeto gregos. São figuras que representam alguma coisa, certo? São símbolos que vão representar os sons, vão representar o que aquela pessoa estava querendo dizer. Consegue perceber que a escrita está intimamente ligada com a fala?
Sim ou não? Quinto ano. Então, ótimo. Sim, porque se não existisse escrita, a gente ia ler o quê? Exatamente. Né? Agora, deixa eu perguntar algo para vocês, né? Na sua opinião. Não, essa daqui eu vou fazer depois. Deixa eu voltar aqui, que eu quero que vocês viajem comigo agora. Faz uma viagem. Viajando. Pra onde? Imagina Pra onde? vocês todos precisam me dar um recado importante, certo? Mas vocês não sabem escrever, não sabem escrever, Ah, sabem ler, certo? Queria dizer bem claro, eu quero ser o Não primeiro. sabe ler e não pode falar. Não pode falar. Como vocês me passariam esse recado? Por meio desenhando. Desenhando. Professora, deixa eu lembrar ali. Deixa eu aprender Libra. Desenhar Google. Ou fazendo um teatro lindo, que as pessoas iam rir da minha cara, mas eu ia. Não daria certo fazer teatro, porque eu sou Fariam péssima. desenhos? Eu também sou péssima no desenho também. Desenhos Eu é acho que demais se com a mão. se não existisse fala, nem Isso escrita, seria nossa, fácil. eu ia me dar muito mal na vida, porque, meu Deus. Professora, desenho por Libras. E tá, entendi. Isso seria fácil ou difícil? Difícil, pra mim, muito difícil. Muito. Doutora, lembra que falou na apostila que um desenho pode ter 2 significados? Sim. Então, mas... E se ela entender errado o desenho? Pois é. Tá vendo? Vocês conseguem criar um perceber como era difícil? Gente, olha como hoje tá tão mais fácil as coisas. Não é mesmo? A luta das pessoas para se comunicar com algo que a gente já se apropriou. Porque eu pego vocês que estão no quinto ano, tem entre 10 e 11 anos, tô certa? Uhum. E vocês já se apropriaram de um código linguístico. Uau! Ó, Pro. É assim, ó. A Libra aí, ó. Ah, sim. Ah, Eu sei fazer. Sora, Então- dá pra ver quem escreveu. tá, né? Olha só. Agora, gente, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Tá? Qual vai ser a tarefinha? Eu vou colocar aqui no bate-papo um link e vocês vão assistir o link. Eu vou pôr, vocês clicam, abre uma tela. Só vou pedir para desligar os microfones, tá? Desliguem os microfones, porque senão vai ficar saindo som no ouvido do colega. E no meu também. Vai lá no YouTube e vai assistir esse link? Isso, vai lá no Ah, YouTube, entendi. o link, vai abrir o YouTube, vocês vão assistir o link, vídeo, e vai voltar aqui para a aula e vai esperar todo mundo assistir. Vamos ver se a gente Entendi. vai fazer isso mais ou menos todo mundo junto, tá? Para a gente conseguir voltar aqui e continuar a aula. Tá? É um videozinho sobre as primeiras escritas, representações da escrita. Então, tá aqui o bate-papo. Espera aí que eu preciso copiar o link de novo, que ele sumiu. Aqui. Senhor, por que não tá indo? Colar de novo. Espera aí, gente, não sei por que não tá copiando. Ah, agora foi. Aí. Doutora, tá entrando. Tá, desliguem os microfones, tá bom? Me mutei. Eu também vou assistir de novo. A gente já volta aqui, tá? Vai lá assistir o vídeo.
Pedra de Roseta. Neste bloco de granito está registrado um decreto do faraó Ptolomeu V. Este decreto estava escrito e assim Muito legal. 5 terminaram. 6. Dá ok. Professora, Terminei. Sim. Acabei. professora, é mais ou menos o que falou. É mais tá ou no menos o que trimestre falou passado. na aula, né, senhora? É. 8, 9. É sim. Terminei. Terminei faz tempo. Tá. 1 minuto atrás. Então, podemos voltar? Podemos. Nossa, Gabriel, Ótimo. 11. percebi que você gostou, hein? Interessante. 12, 13. Tá bom. 14. 15. 'Terminou. E o Rafael Ah, terminou. tem que escrever no chat que terminou. Não, eu só coloco um ok, mas já a maioria já... Ok, pronto então. Então, vamos lá. Pronto. Precisa mais não. Então, olha só. De acordo com o que vocês viram aí no vídeo, que tem tudo a ver com a nossa aula, com o início aqui que a gente está falando, não vai dar tempo de falar tudo. Vamos imaginar o contexto, tá? Todo um contexto, as civilizações, nós estudamos bastante as civilizações no bimestre passado. Estão lembrados? As primeiras civilizações, Sim. elas se desenvolveram Mesopotâmia, grego. em Muita torno coisa. de algo muito, muito importante, que é o quê? Escrita. As civilizações se desenvolveram ao lado de algo que é muito importante. Rio. Água. Rio. O rio, rios, Ah, tá? Rio Já Nilo, tá na live, tá? Nós aprendemos bastante sobre isso. Então, elas se desenvolveram, cresceram, foram crescendo, e houve a necessidade de fazer os registros para melhor organização daquela cidade, para melhor organização daquele povo. Foi necessário começarem a registrar as coisas que estavam acontecendo ali. Vídeo aberto aí. Certo, gente? Tem algum vídeo que está aberto. Certo? Então, o que que acontece? Aí na página 142... Alguma coisa que está aberta aqui, que você abriu algum vídeo, tem que travar ele. Na página 142, eu quero 4 alunos que lê para Eu. o que escreveu aí na apostila. Eu. Vai, pode ler. Eu. Está ouvindo a live? Não, continua o negócio. É só fechar, Luísa. Fecha aí, dá pra escutar tudo. Isso que é legal. Parou? Não. Vai, pessoal. Senhora, Leia para ler a página na sua 142? opinião, quais as Ó, necessidades Posso que falar, surgiram? Sora? Pode. Olha aqui, para sim expressar por meio de... Para se expressar... Lê?
Para se expressar por outro meio, exemplo, mandar algum recado, se entender em línguas diferentes, leis, etc. Quem Ela mais? é registrar coisas importantes e do dia a dia. Primeira pergunta, Sora. Isso. Posso ler? Sim. Necessidade de estabelecer regras, melhor comunicação e etc. Isso. Quem mais? Mais 2 alunos. Eles tinham necessidade de poder se comunicar e de guardar registros. Quem mais? Quem mais, gente? Vou escolher. Helena. Helena? Cri, 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 cri. Helena! Liga o microfone. Calma, gente, ela pediu pra esperar. Ela não fala Como nada, você a gente sabe? precisa escutar. Eu sou muito boa em leitura labial. Fala. Você Agora tá aberto. Aí. Eu não tava conseguindo abrir, desculpa. Sem problema. Eles precisavam se expressar, criar. E eles sabiam que eles precisavam criar, se expressar. Então, criar. Eles precisavam se organizar e se expressar. Então, criaram a escrita. Isso. Pessoal, não deixem a apostila em branco, certo? A pergunta é uma pessoal, na sua opinião, tá? Esse momento de, na sua opinião, não tem uma resposta certa ou errada. O foco aqui é fazer você desenvolver um raciocínio dentro do que a gente está falando, certo? Então, lógico, né? Vocês já assistiram a aula, já estão contextualizados. Então, é importante, o que eu vou falar agora é muito importante, prestem atenção. A escrita, ela se deu nesse contexto de necessidades, tá? E ela veio principalmente com esse foco de deixar registrado assuntos comerciais, assuntos pessoais também, a necessidade de se criar regras que elas fossem claras a todos que estavam ali, como a gente vai aprender daqui a pouquinho, o Código de Hammurabi, que as pessoas olhavam lá, elas sabiam a forma que elas tinham que se comportar, porque ficava lá. Então, assim, a escrita, ela teve todo um contexto. E importante vocês fixarem isso, tá? Se apropriar da escrita, se apropriar da fala, da comunicação, isso, gente, é poder, ok? Isso é poder. Por quê? Vamos analisar o contexto aqui. Nós estamos falando dos egípcios, dos sumérios. Eles se organizaram porque eles estavam crescendo e eles cresceram muito, ok? O mesmo acontece nos dias de hoje, certo? Quando nós nos apropriamos de uma língua, de mais de uma língua, quando nós nos apropriamos da escrita, não apenas do português, mas de outros idiomas, de outras formas de comunicação, nós crescemos com isso, nós temos portas abertas, entendeu? Há uma diferença entre uma pessoa que fala um idioma e uma pessoa que fala mais de um idioma, tá entendendo? Isso é poder, certo, gente? Então, tenham isso em mente quando vocês estudarem a importância da escrita. Tenham isso em mente, tá? A escrita, a apropriação da escrita trouxe um desenvolvimento, um crescimento, uma organização que fez eles crescerem. Isso vale até os dias de hoje, certo? Quando nós estamos aqui aprendendo, né? Nós estamos aprendendo as letras,
a sua fonética, a sua gramática. Quando nós estamos nos apropriando desse código linguístico, nós estamos nos apropriando de algo muito poderoso e muito prazeroso também, certo? Que é importantíssimo. Essa apropriação é que vai nos destacar um dia de amanhã onde nós estivermos. Por isso, temos que aproveitar esse momento, como escola, como aluno, até mesmo eu como professor, de aprendermos cada dia mais, tá bom? Certo? Tá claro o que eu estou dizendo? Ficou claro que a importância de nós estudarmos como que se iniciou a escrita e a importância que ela tem? Ótimo. Então, vamos avançar. Eu vou virar o Thanos. O Gabriel, ele falou Vou ter assim, poder. ele fez uma pergunta no começo da aula, falando, mas e se eu escrever alguma coisa e isso daí vai ficar lá e ninguém vai saber, e lá, 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 e lá, lá. Aí, Gabriel, eu vou... Não, e se essa escrita não existir mais? Isso, eu vou voltar aqui, mais ou menos, vou pegar um gancho, um pouquinho do gancho da sua colocação. Você percebeu que para eles decifrarem e entenderem a escrita... Os hieróglifos e a escrita cuneiforme demorou séculos, mas eles descobriram? É verdade. Pro, já pensou que raiva? Tá mó textão, você trabalha lá 10 anos e vê que o negócio é tipo, parabéns, João ganhou um presente. Tipo, pra tá só escrito isso. Já pensou que raiva? Nossa, velho. Não, não é uma raiva. Imagina Mas você... faz sentido, porque aí Né? Imagina você saber que você conseguiu entender o que aquele povo falava, como eles se entendiam, como que eles se comunicavam. É muito legal isso. É fantástico. Tá? Então, ó, a escrita. Lê para mim alguém, por favor, a página 142. A menininha aí do balãozinho, ó. Pode ler. Quem achar primeiro, lê. Pode ler? Pode. O invento da escrita foi um marco para a história da humanidade. Sem ela, como seria a nossa vida hoje? Como poderíamos... Pausa, porque eu já falei para você que a gente tem que ler as coisas pensando, né? Como seria a nossa vida hoje se não tivessem inventado a escrita? Alguém? Ou eu vou escolher alguém? Ele é bem difícil de se comunicar. A gente não teria o poder da leitura. Exatamente. Não teria muitas das vezes essas casas. O quê? Não teria essas casas, porque eles iam precisar de se comunicar. E não teria escrita. Então, como seria a nossa vida se não tivesse a escrita? Como que nós... Pode ler, Isabela, o próximo, mas lê e para na pergunta. Qual, Sora? Continua a leitura. Professora. Peraí, Gabriel. Como poderíamos registrar valores, criar as regras que organizam uma sociedade? Na de cima. Como poderíamos guardar endereços, mensagens importantes e ler histórias? Como? Como que a gente ia fazer isso se a gente não tivessem inventado a escrita? Não teria como. Não teria como. Ô, professora. Não teria como ler O Pequeno Príncipe. Não Dom teria. Quixote. Se eu tivesse... Agora pensa comigo, ó. E se vocês não tivessem na escola desse código linguístico que nós aprendemos, a letra A B, e toda uma estrutura de gramática, como que seria? Se vocês não soubessem ler. Seria bem difícil. Seria bem difícil. Como é que eu ia saber o que tinha no que tem no meu lanche do McDonald's? Na verdade, Pro, nem você saberia, né, Pro? Porque se a gente não tivesse escrito... Ia ter no meu lanche, pô. Aí Agora vocês conseguem perceber como que vocês já aprenderam muitas coisas, inclusive a escrita e a leitura? Demais, não é? Sim. Demais.
Então vai, continua, Isabela. Como poderíamos registrar valores, criar as regras que organizam uma sociedade? Então, essas perguntas é uma reflexão que nós conversamos agora. Aí, na sequência nós temos aqui alguns registros, tá? Escritos, tá? Alguns registros escritos que foram fundamental. Então, nós temos a escrita cuneiforme. Olha ela agora com bastante atenção, como ela era. Uns risquinhos. Olha só, escrita cuneiforme. Ô, Pro, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, se nós fizemos essa escrita com lápis e nós não fizemos esses negocinhos em cima dos pauzinhos, esse negocinho aqui em cima, meio esticadinho, tipo um prego, eles iam entender? Se você fizer isso, se os sumérios iriam entender, sim, eles entenderiam. Porque é a escrita que eles inventaram. Mas tipo, sem essa parte preta, mas a parte redondinha em cima. Como assim? Como assim sem a parte? É tudo umas cunhas e esse é o umas prego. hastes e umas... Se fosse só o palitinho, Não, tem a parte de cima. ela ficaria incompleta. Ela ficaria incompleta. Não tô entendendo nada que vocês estão falando. É a mesma coisa de você fazer só metade do A. Alfabeto grego, tá? Também é muito conhecido, é bem representado pelas letras. Tem aqui o alfa, tem... Ô, Sônia, não é tão diferente, né, do nosso. Algumas letras são, né, Sônia? Não é diferente, gente. Um monte de risquinho, gente. É Ô, diferente. Sônia, Como não? Olha não, aqui a escrita alfabeto chinesa. grego. Olha a escrita chinesa. Nossa, professora, eu ia ter vergonha de aprender, porque, nossa, mó negócio difícil, né? Escrever aqui os negocinhos, nossa, é difícil pra caramba, olha. Né? Qual é a escrita Não teria chinesa? essa pra escrever tudo isso numa palavra, não, porque é A uma chinesa? letra aqui. Como é Nossa, possível? só uma letra eu já ia cansar, já. Só de fazer uma letra. Eu fiz meu nome Escrever meu nome, nunca. E agora aqui, ó, a escrita, o hieróglifo. Se você prestar atenção no hieróglifo, vocês falam assim, mas é só isso, é fácil. Não, eles tinham muitos símbolos para representar. Isso aqui é fácil. Eles tinham muitos símbolos para representar som. uma Isso girafa no meio do é nada. difícil para eles. Professora, isso é o ABC? Difícil. Como é? Eu não sei nem desenhar um pato. Então, Como um ganso que eu vou desenhar, gente? Eu não sei te Porque falar. tipo, todos os outros são o ABC. Será que isso também é o ABC? Eu não sei te falar se é. Mas Eu ia desenhar uns risquinhos, pra mim tava bom. Pronto. Não ia ser escriba, não, viu? Vocês conseguem perceber que, então, nós estamos caminhando, tentando buscar uma forma de manter uma escrita que todo mundo consiga ler e se entender? Sim. Sim. Então, olha aqui agora. Professora, o inglês é a tentativa mais perto. O quê? Sônia, posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Que não é da matéria? Pode. Você tirou o aparelho, né, Sônia? Eu tirei, mas... Eu tirei em julho. Não. Não, peraí. Agora você que não eu percebeu, reparei, Sônia. Eu acho que eu tirei em maio, se eu não me engano. Tirei, graças a Deus. Nossa, Isa, você tá reparando a professora em vez de reparar a lição? Olho de águia. Porque, Olho de é águia. porque quando ela Pelo amor de fala, a gente olha pra ela, né? Aí É. eu... Então, olha só, o surgimento da escrita. Eu sei que parece um pouco repetitivo, vocês já viram isso, mas é bom a gente trocar e conversar, é legal. Eu quero ver se eu faço um Kahoot para a gente jogar dessa matéria aqui. Hoje? Não, semana que vem. É porque hoje não dá, a gente tem aula às 5 horas também. Semana que vem, Gabriel. Tá bom, aí dá. Então, olha só.
Então, há muito tempo, para organizar as sociedades, eles criaram uma forma de comunicação, que é a escrita, para registrar as leis, as normas, para administrar melhor. E essa primeira escrita, ela se deu aqui, ó, nessa figura aqui. Se você quiser escrever aí na sua apostila, primeira representação da escrita, primeira escrita, pode fazer isso, tá? Deixa eu pegar o lapisinho aqui. Essa daqui, ó, a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, tá? Ela faz representações da escrita que encontrada. Ela foi feita pelos sumérios, tá? Pelos povos, os sumérios, que a gente já aprendeu, esses povos, os primeiros povos, as primeiras civilizações, certo? E essa escrita cuneiforme, ela tem figuras, tá, que representam sons, que representam palavras. E ela é uma escrita que ela tem mais de 4.000 anos. É muito tempo. Então, vamos voltar aqui, que agora eu quero colocar vocês para pensar aqui algumas coisinhas. De acordo com os registros arqueológicos, essa escrita surgiu por volta de 4.000 anos e era produzida por meio de pictogramas, tá? O que é pictogramas? Grifem essa palavra aí na apostila de vocês também. Por quê? Porque nós vamos fazer um Kahoot depois e é interessante vocês saberem o que é. Que são imagens que representam objetos, tá? São imagens, figuras, que representam alguma coisa. Aí que eu quero ver. Se pictogramas são imagens que representam alguma coisa, o que será que eles estavam tentando representar nessa imagem aqui? Um bicho de olho vermelho dando chicotada naquele cofre, naquele potinho ali. Eu acho que é uma mulher cozinhando. Uma mulher cozinhando? Mais. Eu acho que é um Anubis de olho vermelho dando chicotada. Eu acho que é um homem pescando. Ah, professora, a pergunta é difícil. E essa daqui, o que será que é isso, ó? Nossa. Isso daí parece um guarda. É, um cavalo, um cavalheiro, alguma coisa assim. Não, o Anubis lá, que tem a cara de raposa e numa cruz com a faquinha e a outra mão tá meio quebrada. O Gabriel é muita imaginação, meu Deus. Eu acho que é um guarda. Eu consigo imaginar mais coisa louca. Acho que deve ser tipo um deus da época deles. É Anubis, gente, pelo amor de Deus. Se nós pegarmos a tela aqui um pouco. E as outros 3 negocinhos do lado? Será que essas figuras, elas não têm um sentido amplo? Por exemplo, aqui eles estão, não sei, né? Vamos imaginar. Eles estão no... como é que fala? No julgamento. No julgamento lá. Como chama, gente? A gente estudou isso. Julgamento estranho. Julgamento estranho. O tribunal. E o nome, senhora? De Osíris. O tribunal. Ah, do coração e da pena lá? Ô, Pro, do lado daquela imagem que você falou pra gente adivinhar o que era, tem uma chupeta do lado esquerdo? Eu acho que é, viu? Não duvido. Aonde? Aqui? Olha ali, naquele cavalinho ali, ó, do lado esquerdo, tem uma chupetinha. Aonde? Ó, naquele cavalinho, com uma faquinha na mão. Do lado esquerdo desse cavalinho tem uma chupeta. Isso aí? Eu acho que é um colar. É, isso aí, ó. Aqui, ó, professora. Tem um colar. Senhora, parece um colar.
A chupeta dos deuses. Ai, gente, é pra fazer aqui. Então, todas Ô, essas gente, eu quero figuras, limpar. ó, grifa aí na apostila, todas essas figuras são pictogramas, que são sinais, figuras ou símbolos que permitem representar algo. Então, está representando alguma coisa. Tá? Sim. Os sumérios, pessoal, os sumérios, eles escreviam na argila, tá? Eles escreviam na argila. Nossa, foi mal top aquela parte do vídeo que colocou no fogo. Eu queria ter colocado a página no fogo. Ah, sim. Né? Imagina se o vaso quebrasse. Os sumérios, eles foram um povo, eles foram os sumérios, eles eram bons com a matemática, não é isso? Quem lembra? Então, eles usaram cuneiforme e tem os números também. Isso. E os sumérios, o que eles fizeram? Eles usavam esse registro escrito para registrar toda aquela parte contábil, o que eles produziam, o que eles vendiam, o que eles recebiam, tá? Eles faziam tudo isso. Vamos voltar aqui. Tá? A escrita passou a ser usada, agora eu tô aqui, ó, que a gente já falou alguma, tá? Eu não tô lendo o texto, mas a gente está conversando sobre os parágrafos do texto. Então, aqui, né? Aqui a gente, na próxima página. Os sumérios, ele também usava a escrita para organizar a população, para organizar as pessoas, certo? E o Hammurabi, quem lembra do Hammurabi? Nós falamos no bimestre passado. Ele fez o Código de Hammurabi, tá até numa pedra, assim, bem grande. E ele fez o Código de Hammurabi. E no Código de Hammurabi, ele registrou lá as normas, as leis, as regras da civilização, do povo que precisava seguir aquilo. Lembram? Vocês se lembram do Hammurabi? Então, se for seguir pela lógica, as leis aqui, os negócios, agora é tipo uns livrinhos cheios de lei. Praticamente se originou do Hammurabi? Sim, foi. Nós temos muita herança das primeiras civilizações, né? Aham. Que nem nós falamos, por exemplo, uma grande herança que a gente tem são os Jogos Olímpicos. Né? Que teria esse ano, mas não teve. Infelizmente. Não Também teria a Copa do Mundo. Agora, o Hammurabi, essas leis, essa forma de lei, né? Elas chegaram até nós, sim, como herança, porque aquela civilização fez tal coisa, deu certo, tá funcionando, vamos fazer também, guardada a sua devida proporção, né? Certo? Então, aí quando a gente fala do Egito Antigo, essa escrita, aí nós vamos falar aqui do hieróglifo, né? O hieróglifo, ele vai fazer parte, então, dos egípcios, certo? Então, os egípcios também estavam se apropriando da escrita. Isso mesmo. Isso mesmo. Vou até subir aqui. Lá em São Paulo, tem uma avenida, Anchieta, lá em São Paulo. E nela tem um motel, que eu sempre passo por lá quando eu vou para casa da minha mãe, um motel que tem um monte de escrita egípcia. Ah, tá. Entendi. Então, pessoinha fazendo muita coisa. Olha só que interessante aqui, né? Que o Davi colocou sobre... hoje a gente tem as leis e era como era antigamente, né? Os egípcios, eles acreditavam, eles achavam assim, que tudo que você escrevia era eterno, tá? E é interessante a gente pensar nisso, por quê? Né? Os egípcios, eles acreditavam assim, que se você escrevesse aquilo, viveria para sempre. E de uma certa forma, guardada aí as suas devidas
proporções, né, com clima, enfim, que muita coisa acaba se perdendo, dependendo do clima daquela região, enfim. Mas, se você for parar para pensar, aquilo que você escreve, ele fica assim registrado, fica na história. Ele vai para frente, tá entendendo? Então, olha a importância da escrita, olha a importância de nos apropriarmos dessa forma de comunicação, se apropriarmos disso, tá? Então, o aerógrafo tá aqui, tem uma imagem. Oi. Eu pensando agora aqui, eu lembrei do vídeo lá, que também, então, o papel se originou deles, né? O papel que nós temos hoje, lá atrás, eles fizeram a versão deles. Sim, a gente pode até pesquisar depois quando que teve a origem, como que começou, aonde, né? Começou. É interessante a gente saber, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Os egípcios, além de gravar isso escrito em pedras e cerâmicas, porque nós vimos isso na aula. Eu lembro que eu fiz a aula, só que eu não consigo me localizar agora em que momento que ela tá, se ela tá nesse bimestre, no outro, que tinha bastante imagens, assim, dos vasos egípcios, e elas contam a história, né? Então, os egípcios, eles deixavam muita coisa registrada nos vasos, na cerâmica. E também eles usavam fibras de uma planta que nascia à margem do rio Nilo, o papiro. Tem toda a forma que eles faziam. Vocês viram aí na apostila? Uhum. Eles primeiro pegavam grandes arbustos de papiro, cresciam no delta do Nilo. A colheita era amarrada em maços e levada para a oficina e assim por diante. Isso. Então, o papiro foi uma forma deles deixarem isso registrado, tá? E aí eu não posso deixar de falar, a gente está caminhando para o final, vou voltar aqui. Eu não posso deixar de falar a importância dos registros escritos. Então, eu vou citar para vocês aqui um bom exemplo, tá? Que é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, você pega, ela é um livro. Só que ela foi escrita num período de 1500 anos, em épocas diferentes, em contextos diferentes. Depois eles foi juntou isso, tá? E se formou então o livro. Para os cristãos, ela é a norma de fé, a conduta de fé, aquilo que eles declaram que acreditam, tá? A Bíblia Sagrada. E ela tem ela é um importante exemplo que a gente pode falar de registro escrito. E nela tem a história, né, de Moisés, que Deus escreveu nas pedras. Então, ela tem esse registro. É legal, é bacana, serve como apoio para nós compreendermos mais sobre esse registro da história, essa parte da história. Não é mesmo, gente? Não é verdade? Uhum. Ah? Então, o que eu quero que vocês gravem aí, né? A importância da gente se apropriar da escrita. Não tem como falar da escrita sem a fala caminhar junto. Mas a escrita, ela caminhou um longo caminho para chegar até aqui, tá? E ela não é uma coisa fixa, tá bom? Tanto a fala quanto a escrita não é algo que, aconteceu isso, ficou para toda a eternidade. Não, ela está em constante movimento, ela está em constante mudança, ela está em constante transformação. Tá? Nós tivemos na nossa língua portuguesa, não muito tempo atrás, uma reforma ortográfica. Tá? Quando eu estudei, no tempo que eu estava na escola, eu peguei uma maneira de aprender, tá? As palavras, a acentuação, as regras da gramática. Depois, ela mudou. Então, hoje, vocês já estão aprendendo a nova reforma ortográfica. A ideia é que a escrita, ela vai mudando. Oi? Minha mãe, quando ela estudava, não existia na língua, no português, eu acho que era o Y, o W e o H. É verdade, foi acrescentado. Quando ela estudava. Foi acrescentado na reforma. Tá?
E além de algumas outras mudanças que teve, que vocês nem vão perceber, porque vocês já vão aprender a forma nova. Então, para vocês vai ser algo normal. Para quem aprendeu da outra maneira, vai achar muito estranho, né? Escrever mini saia com 2 S, vai achar muito estranho algumas coisas. Mas também a gente pega muito fácil tudo isso. Vocês entenderam, pessoal? Tá claro para vocês até aqui a importância da escrita? Sim. Tá? Conseguiram associar bem essa questão das primeiras civilizações? Como que por que elas criaram isso? Se eu perguntasse assim, qual o motivo, quais as razões de uma sociedade, de uma civilização desenvolver a escrita? Qual a intenção? Vocês responderiam? Poder se comunicar de uma forma mais fácil. Tá, eu quero detalhes. Porque se comunicar a gente já sabe. Ler. Estudar. Se eu perguntar assim, quais as razões que levaram as civilizações criarem a escrita? As razões. Professora, Regras. comunicação, como que vão guardar coisas. Isso. Documentos importantes. O que você falou, Ana? Estabelecer regras. Regras. Quem mais? Alguém tinha falado mais alguma coisa? Não? Tá? Se eu perguntasse assim, né? Os pictogramas. O que são pictogramas? São desenhos e símbolos que permitem representar algo. Isso mesmo. Tá? Bom, na próxima aula de história, semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Porque eu não terminei a aula 1 ainda. Mas na próxima, vocês vão entrar em alfabeto. Olha que legal. Porque... Aqui, né? Porque a letra, ela entrou como unidade sonora depois, tá? A letra. Então, vocês vão estudar isso também. Quando que ela entrou como unidade sonora, a importância que ela teve, a acessibilidade das pessoas a se apropriarem do alfabeto. Até hoje, no Brasil, nós temos regiões que têm muitas dificuldades para as crianças aprenderem isso. É algo que vocês vão fazer na próxima aula. Quem criou o alfabeto é algo que vocês vão ver na próxima aula também. Quem foi que criou o alfabeto? Que mais? Basicamente é isso. Tá, gente? Certo? Eu vou lembrar vocês. Sim. Peraí que eu vou tirar foto. Não sai ainda. O Vidote já saiu, já. Mas esse Vidote não tem não tem... É pra ligar a câmera? Liga a câmera, vamos tirar uma foto. Eu tentei te falar aquela hora, quando a gente estava falando da escrita chinesa, aí eu não consegui falar. Eu escrevi do lado aqui da escrita chinesa meu nome. O Enzo tá bem? Daqui a pouco você mostra. Vamos tirar foto, gente. Vai, Enzo, aparece aí. Isso. Aqui, senhor. 2. Arthur, cadê você? Aqui, senhor. 1, 2, 3 e... Arthur, fica aí. Já. Pessoal, a gente se vê Enzo. Deixa eu ver, Davi, sua escrita. Você está bem, Enzo? Sim. Ah, legal. Entendi. Ele olhou o vocabulário e começou a fazer, professora. O quê? O quê, Arthur? Não entendi. Não, ele olhou o alfabeto, procurou lá o D, fez o símbolo dele. Aí o I fez o símbolo dele. Ele não sabia, Sora. Quem não sabia? Assim. Eu pensei que o Davi falou assim, nasci sabendo como escrever meu nome em japonês. Só que quando ele mostrou na apostila, eu percebi
ele teve que olhar, entendeu, Sora? Pro, já é 5 horas, tem a outra aula. Falou, Tá Sora. bom. Daqui a Eu pouco o entrei duas professor vezes de na mesma música sala. vai invadir aqui. Também. Eu entrei duas Ei, vezes. Educação física hoje, sorry. Ele entra aqui. Verdade, educação. Tchau, gente. Tchau. Tchau. De fome.